História da arte na Antiguidade. A arte na Antiguidade refere-se a toda a arte desenvolvida pelas civilizações antigas, após a descoberta da escrita, e que se estende até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., devido às invasões bárbaras. Arte na Idade Antiga. Entre essas civilizações antigas, se destacam as artes das civilizações mesopotâmica, egípcia, a arte grega e a arte romana. Arte mesopotâmica. Aqui temos mapas onde indicam aproximadamente onde seria a região da Mesopotâmia em um mapa atual. Os povos mesopotâmicos se desenvolveram na área das terras férteis, localizada no Oriente Médio, entre os rios Tigre e Eufrates. Entre esses povos estão os persas, os sumérios, os assírios e os babilônicos. Hoje a maior parte desse território pertence ao Iraque. Os rios Tigre e Eufrates, responsáveis pelo desenvolvimento da região, desembocam no Golfo Pérsico, e a região toda é rodeada por desertos. Agora convido vocês a ver um vídeo que simula como seria a região da Mesopotâmia. Nessa região é que surge a escrita cuneiforme, chamada assim por causa de seus caracteres de forma de cunhas, feitas em placas de argila, constituindo-se os primeiros registros sistemáticos da história. Aqui está um exemplo de uma placa de argila com esse registro em forma de cunha. Geralmente o registro estava ligado à cobrança de impostos, registro de cabeças de gado, medidas de cereal e etc. Um desses registros que é bem conhecido é o Código de Hammurabi. Nele tem uma lei chamada Lei de Talião, onde se dizia olho por olho, dente por dente. A arte da Mesopotâmia desenvolveu-se ao longo de muitos séculos e de diferentes civilizações, não ocorrendo, portanto, similaridades em suas manifestações. Arquitetura. Zigurat de Ur, à esquerda, como ele é hoje no Iraque, e à direita uma projeção de como ele seria. Considerada a mais desenvolvida das artes, porém não era tão notável quanto a egípcia. Os sumérios iniciaram as bases arquitetônicas, enquanto que as outras culturas que se sucederam ocuparam o restante do território.
Nas construções empregavam argila, ladrilhos e tijolos esmaltados. A escassez de pedras e o excesso de argila levou a matéria-prima das construções a serem feitas de adobe, que é um tipo de tijolo feito de barro cru e secado ao sol. À esquerda vemos um exemplar de uma das portas de Star, no Museu de Pérgamo, em Berlim, na Alemanha, com seus tijolos esmaltados. E à direita, uma imagem da Torre de Babel, citada na Bíblia, que pode ter sido uma das maiores edificações já construídas naquela região. Escultura. As diferenças de estilo dos diversos povos que ocuparam a Mesopotâmia são evidentes. Os relevos das estelas sumérias ou das placas que penduravam nos templos, os relevos vitrificados da Babilônia, os relevos de batalhas assírios e de representações de grifos de touros com cabeça humana, figuras antropomórficas. As estelas são pedras monolíticas onde eram gravados relevos que podiam ser imagens ou textos, podendo ter um significado funerário, religioso, territorial, etc. Percebe-se que as duas imagens são de seres zoantropomórficos, seres com características físicas humanas e animais. Notem também a imagem da esquerda que os membros aparecem de perfil, enquanto que a cabeça são vistos de frente, semelhante no que veremos adiante na pintura egípcia. À direita temos uma representação da Rainha da Noite, que a identificam como uma divindade mesopotâmica da fertilidade e da guerra. Pintura. Pouco se sabe sobre a pintura mesopotâmica, mas há indícios de que já havia produções de murais feitos na técnica do afresco, que são pinturas feitas em paredes ainda úmidas. Assim como na escultura, era fundamentalmente decorativa. Um dos raros testemunhos da pintura mesopotâmica foi encontrado no Palácio de Mari, descoberto entre 1933 e 1955. Embora as tintas utilizadas fossem extremamente vulneráveis ao tempo, nos poucos fragmentos que restaram, é possível perceber o seu brilho e vivacidade. Seus artistas possuíam uma técnica talvez superior à que lhe era permitido demonstrar. Os artistas se utilizavam de cores claras e produziam caçadas, batalhas e cenas da vida dos reis e dos deuses. O estandarte de Ur, composto por dois painéis retangulares de 55 centímetros, datado de aproximadamente 3.500 a.C., é considerado o mosaico mais antigo de que se tem conhecimento, pois foi feito em arenito avermelhado, coberto com cacos de lápis lazuli, numa espécie de história em quadrinhos, representando cenas de guerra e paz, que devem ser observadas de baixo para cima. Arte egípcia. Uma das principais civilizações da antiguidade foi a que se desenvolveu no Egito. Era uma civilização já bastante complexa em sua organização social e riquíssima em suas realizações culturais. Agora eu deixo um vídeo para vocês sobre a civilização egípcia.
Além de crer em deuses antropomórficos, parte humana, parte animal, que poderiam interferir na história humana os egípcios acreditavam também numa vida após a morte e achavam que essa vida era mais importante do que a que viviam no presente. O fundamento ideológico da arte egípcia é a glorificação dos deuses e do rei defunto divinizado, para o qual se erguiam templos funerários e túmulos grandiosos. Arquitetura. As principais características gerais da arquitetura egípcia são solidez e durabilidade, simplicidade das formas, poucas aberturas, sentimento de eternidade e aspecto misterioso e impenetrável. Os monumentos mais expressivos da arte egípcia são os túmulos e templos. Os túmulos são divididos em 3 categorias: pirâmide, túmulo real destinado ao faraó. As pirâmides mais conhecidas são as do deserto de Gizé, que são Quéops, Quefren e Miquelinos. Mastaba, túmulo destinado à nobreza. E o hipogeu, destinado à gente do povo. Os templos mais significativos são de Karnak e Luxor, ambos dedicados ao deus Amon. Os tipos de colunas dos templos egípcios são divididas conforme o seu capitel: palmiforme, em formato de folha de palmeira; papiriforme, em formato de flor de papiro; e lotiforme, em formato de flor de lótus. Lembrando que capitel é a extremidade superior de uma coluna, e as mais conhecidas são as colunas gregas, que veremos mais adiante. Escultura. Os escultores egípcios representavam os faraós, os deuses e a nobreza em posição serena, eu diria rígida também, quase sempre de frente, sem demonstrar nenhuma emoção. Pretendiam com isso traduzir na pedra uma ilusão de imortalidade. Com esse objetivo ainda, exageravam frequentemente as proporções do corpo humano, dando às figuras representadas uma impressão de força e de majestade. Príncipe Hautep e Princesa Nofret, Museu Egípcio do Cairo, e um escriba sentado, Museu do Louvre. Nota que a escultura, embora um pouco desproporcional na anatomia humana e a rigidez das esculturas, os egípcios já tinham uma noção de tridimensionalidade, isso pelo menos na representação humana na escultura, o que já não é visto na pintura egípcia. Os baixos relevos egípcios, que eram quase sempre pintados, foram também expressão da qualidade superior atingida pelos artistas em seu trabalho. Recobriam colunas e paredes, dando um encanto todo especial às construções. Os próprios hieroglifos eram transcritos muitas vezes em baixo relevo. Pintura. Na pintura, a decoração colorida era poderoso elemento de complementação das atividades religiosas. Suas características gerais são a ausência das 3 dimensões, não possui representação da profundidade, pintura sem sombreado e sem indicação do relevo, lei da frontalidade, que determinava que olhos, tronco da pessoa fossem representados de frente, enquanto que sua cabeça, suas pernas e seus pés eram vistos de perfil, semelhante àquela escultura que vimos anteriormente na arte mesopotâmica.
Aqui um exemplo de pintura egípcia que utilizava a lei da frontalidade. Tronco de frente e cabeças, pernas e braços de lado. Figuras femininas eram representadas com cores ocre, enquanto que as masculinas eram pintadas de vermelho. O livro dos mortos, na verdade, são rolos de papiro, onde seu conteúdo tinha como objetivo ajudar o morto em sua viagem para o outro mundo, afastando eventuais perigos que este poderia encontrar na viagem para o além. Os egípcios escreviam usando desenhos, não utilizavam letra como nós. Desenvolveram 3 formas de escrita: hieroglifos, considerada escrita sagrada; hierática, uma escrita mais simples, utilizada pela nobreza e pelos sacerdotes; e demótica, que era a escrita popular do povão.